você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio vamos discutir talvez seja um dos problemas mais antigos da humanidade. Tem humano e tem esse problema em conjunto. Obviamente, os anos se passam, novas tecnologias surgem e vêm abrindo novas possibilidades de cuidar desse problema. Que problema é esse? O tal do lixo, a geração de resíduo. O ser humano é isso. Eu acho que não tem como não definir o ser humano. Para onde ele vai, a gente gera alguma coisa. Gera coisas boas e coisas que geram problemas. E problemas esses que a gente tem a possibilidade de, com a tecnologia associada e pessoas que estão enfrentando esse desafio, vamos debater sobre o conceito de economia circular, para que serve, o que é o lixo, o que é um resíduo, enfim, tantos outros pormenores dessa economia que vem movimentando milhares de dólares por ano. E que bom estar podendo falar com esse tema, né? Com a Savile Alves, CEO da Solos. Savile, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Cloud. Eu tô super feliz de bater um papo contigo, Vini, de conseguir compartilhar aí com a galera um pouco, né, da vivência sobre economia circular e como pode ser simples e fácil a gente absorver alguns hábitos aí no nosso dia a dia que podem gerar grande impacto. Bom, a Solos é uma startup de impacto que desenvolve soluções para a cadeia da economia circular a partir do nosso mantra, que é o descarte correto transforma. Então, a gente vai criando, através das nossas 3 frentes de atuação, formas para justamente conseguir simplificar mesmo, facilitar que nós que estamos gerando lixo, então todo mundo e cada um de nós gera aí um volume bastante substancial de resíduos por dia, e para que a gente consiga, de fato, fazer essa mudança de comportamento, conseguir fazer o primeiro passo, que é dar o descarte correto para o que você está consumindo, e depois a gente vai criando aí operações que façam com que, né, esse material que foi descartado, ele consiga voltar para a indústria e se transformar em matéria-prima para a criação de novas invenções, novas aplicações. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazendo. E para fazer tudo isso acontecer, a gente vai unindo, óbvio, nós que estamos gerando, mas também tomadores de decisões importantes, né? Então, o setor público e também a iniciativa privada, principalmente os grandes players do mercado que estão aí colocando seus produtos, né, em embalagens para a gente consumir, para a gente ter acesso, e também as cooperativas e catadores, que hoje são os principais responsáveis por fazer a primeira coleta, né, ali que a gente chama da retirada primária desse material, da onde ele está sendo gerado. Então, a gente vai combinando esses atores e criando essa infraestrutura para que a gente possa fazer isso acontecer aqui no nosso país. Penso muito, quando a gente pensa em descentralização, acho que tem 2 movimentos aqui na Solos. O primeiro é descentralizar o acesso à coleta seletiva. Então, quando a gente pensa em reciclagem, sustentabilidade, a gente muitas vezes tem um olhar mais elitista. Então, quem vai ter acesso a isso, quem consegue hoje, né, ali ter realmente uma experiência relacionada a esses pilares, são pessoas que podem fazer escolhas porque têm dinheiro. Então, isso já é um primeiro fator que a gente tenta descentralizar. Então, quando a gente começa a operação em um determinado território, como é que a gente consegue fazer com que, né, zonas periféricas também possam ali fazer o descarte correto. E, por exemplo, eu estou em Salvador hoje, né? Então, Salvador, a gente tem uma operação da gente que chama Roda, em que a gente operava num bairro super turístico e de alto poder aquisitivo, que era o Rio Vermelho, e um bairro do subúrbio, que é Periperi, e as taxas de acesso as taxas de descarte, de reciclagem, elas eram muito parecidas. Então, assim, a descentralização, ela faz com que a gente quebre algumas hipóteses, né, ali de que, por exemplo, quem tem acesso à educação formal e, portanto, tem ali um poder aquisitivo Sim. mais elevado, é quem vai ter um comportamento mais sustentável, e não tem nada a ver. Então, às vezes, é simplesmente você Há controvérsias. Às vezes você precisa ali dar as ferramentas necessárias e dar os estímulos necessários. Sim. Né? Quem tem o poder aquisitivo talvez tenha determinadas premissas e estímulos que vão fazer com que ele tenha aquele comportamento. E quem está lá na periferia tem outros estímulos. Então você precisa entender melhor a característica e a natureza ali, né, de cada um desses atores e conseguir trazer ali os estímulos necessários para a mudança de comportamento. Porque no final, independente do qual é a motivação, a gente já precisa resolver o problema agora. Então, óbvio que quando a gente pensa em educação, a gente vai, né, a gente espera, e também a nossa atuação junto com os atores públicos é muito nesse sentido de conseguir formatar políticas públicas, colaborar para que os gestores públicos possam ter acesso ali, né, às nossas visões de especialistas, ao levantamento de pesquisas que a gente faz aqui dentro, para tomar a decisão e criar políticas públicas ali de médio e longo prazo.
mas a gente já está precisando resolver o problema ontem, né? Não é nem hoje, assim, é ontem. Então, como você falou na introdução aí, tem muito tempo que a gente está gerando resíduo, tem muito passivo, né, que a gente chama aqui tecnicamente, então tem muito resíduo que são de outras gerações e a Sim, gente precisa correr atrás para fazer isso acontecer. Então, nas operações, a gente tenta descentralizar e não apenas quando a gente pensa ali no ambiente da cidade, mas também geograficamente nosso país é super grande. Então, como também a gente faz com que, obviamente, o Sudeste, que tem ali já uma malha de infraestrutura, quando a gente pensa em reciclagem, bem estabelecida e precisa ainda melhorar, né? Mas como também a gente consegue convencer os investidores e aquelas pessoas que, de fato, têm ali o poder de trazer essas operações para a vida, que eles entendam que o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste também tem uma necessidade de receber aportes, mesmo que essas operações nesse início elas sejam mais custosas, porque de fato a infraestrutura não existe. Então, a gente precisa às vezes criar do zero ou criar de um ponto que está bem aquém do que, por exemplo, quando a gente compara com São Paulo e até o Sul também, né? sim. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná já tem infraestruturas bem estabelecidas, né? Cadeia de fornecedores e tudo mais. Isso é uma perspectiva. E eu acho que a outra perspectiva também, quando a gente pensa na descentralização e na diversidade, é como que eu, como negócio de impacto, né, consigo ainda, de alguma forma, manter aí algumas raízes e algumas bases de valores importantes. Então, eu sou de Salvador, eu sou nordestina. Então, como é que eu, dentro do meu negócio, priorizo ou estabeleço algumas métricas para que a gente continue crescendo com pessoas daqui do Nordeste, não apenas do Nordeste, mas também do Nordeste. Como é que a gente consegue olhar para a população preta? Eu estou numa cidade, né? Eu sou de uma cidade que a maior parte de nós somos pretos. Eu não Sim. sou uma mulher branca. Mas a maior parte das pessoas que eu convivo aqui em Salvador são pretas. Então eu preciso também refletir isso dentro da minha startup. Como que eu, como uma mulher e uma mulher lésbica, consigo também trazer representatividade e ocupando esses espaços junto a homens brancos, homens héteros ou mulheres Sim. héteras e tudo mais. Então, assim, acho que a gente vai pensando aqui tanto numa perspectiva operacional, mas uma perspectiva de filosofia, de ética, de valores da nossa companhia. Então, acho que dessa forma a gente tem tentado aí colaborar e quanto mais pessoas diversas você vai trazendo para o time, mais diverso vai e mais inteligente e pungente vai ficando o produto que a gente tem para oferecer para a sociedade. Então, isso não é apenas, né, uma filosofia assim, algo que a gente acredita porque queremos assim, né, melhorar o mundo, mas porque de fato é o que vai melhorar o mundo, né? A sustentabilidade, ela é o encontro das diferenças. Então, quando a gente pensa assim, floresta amazônica, então o que aquilo é? São as árvores, os solos, a água, é a maior biodiversidade, ou seja, tem Sim. infinitos fungos, bactérias, né, mamíferos, peixes e por aí vai. Então, assim, é essa diferença que faz com que aquele ambiente seja muito rico e que tenha tantos encantos. Então, a mesma coisa a gente precisa pensar na hora de nós humanos, quanto sociedade, produzir aí algum tipo de solução. A gente precisa dessa diversidade. Vamos lá. Primeiro, vou começar até pelo seu comentário, que é o que eu acho mais legal é quando a gente consegue se unir para resolver esses problemas. Então, pessoas que têm uma capacidade de inventar, né, assim, de criar coisas do zero e usando a tecnologia, sobretudo, com pessoas que conseguem realizar, ir para o campo fazer esses testes. Eu acho que essa combinação é a combinação que vai fazer com que a gente consiga superar muitos desafios, dentre eles o Verdade. relacionado à cadeia de resíduos. Então, assim, hoje a gente gera no Brasil 80 milhões de toneladas de lixo todo ano. Uau. Nós somos o quarto maior gerador de lixo do mundo. Então, assim, é Caramba. muito volumoso o que a gente gera. E a nossa população nem é, assim, A tão maior, a grande maior, né? quanto... Pois é. Então, assim, realmente é muito relevante o que a gente faz. E hoje, cerca aí de 4% é, de fato, reciclado. Esse é o dado oficial da Abrelp, que é quem faz esse levantamento em relação a esse índice. É a referência que a gente mais utiliza aqui dentro do mercado. Então, esse é o nosso panorama. Desses 4% que é reciclado, que é muito pouco, 90% disso vem da coleta do catador. Quem é o catador? Em geral, é uma figura que está em vulnerabilidade social,
É uma Sim, pessoa que não tem infraestrutura, não tem equipamento, não tem as condições necessárias para executar o trabalho, né, com segurança e com eficiência. Então, muito dificilmente a gente vai conseguir aumentar esses índices de reciclagem baseando a nossa operação no catador, pelo menos no catador da forma como ele é, como ele atua hoje, né? Então, assim, isso já é o cenário. Em compensação, a gente tem uma política pública que foi criada, né, ali oficialmente em 2010, mas que aí nos últimos 5, 6 anos aqui, de fato, ela começou a se desdobrar, porque você às vezes cria, tem aqui no Brasil, tem a lei que pega e a lei que não pega. Então, é. a Política Nacional dos Resíduos Sólidos foi criada em 2010 e não pegou, e aí ela começou ali da pinta que iria pegar a partir de 2015, mas mesmo depois de 17 é que a coisa realmente começou a se acentuar assim. Então, nessa política, ela traz de uma maneira um pouco mais conceitual como deveria ser tratado o resíduo no Brasil, e ela, a partir disso, se desdobra num acordo setorial. Então, as grandes indústrias que atuam aqui, sejam elas, né, brasileiras ou empresas globais, elas se comprometeram a garantir que uma determinada taxa das embalagens que elas colocam no mercado devem voltar para a indústria, e elas vão fazer comprovações disso, né? Então, para que essa taxa ela seja cumprida, essas empresas passaram a investir em ou programas próprios ou investir em programas de startups, de outros tipos de organizações da sociedade civil e por aí vai. Então, assim, muitos dos nossos clientes, eles começaram a atuação deles a partir, né, dessa necessidade do acordo, e aí a própria maturidade de cada negócio, cada empresa, vai fazendo com que ela entenda se ali também tem oportunidades dela trazer mais eficiência para o processo industrial dela, se tem oportunidade dela agregar valor para a marca dela, se tem oportunidade dela conseguir créditos, né? E aí vem o ASG, sim. que é um, né, ali uma sigla, né, do acrônico em português, do ambiental, social e da governança, que nada mais é do que empresas, principalmente grandes empresas, vocês precisam aí reportar para o mercado financeiro, né, não apenas que você está indo super bem financeiramente, mas que você também tem investido e tem aí processos e resultados relacionados a esses 3 pilares. Então, é uma regulação do próprio mercado financeiro e que, obviamente, no primeiro momento, incide mais nas grandes companhias, aquelas principalmente de capital aberto e por aí vai. Então, assim, a gente entende que o mercado está se movimentando, mas o problema ainda é muito agudo. Então, a gente precisa de mais investimentos, a gente precisa de mais descentralização, porque, como eu falei, né, às vezes esses investimentos vão acabar ficando muito concentrados em regiões onde o problema já está mais, não é nem mais fácil, mas menos complexo de ser Sim, verdade. resolvido. Quando a gente vem aqui para o Nordeste, a gente precisa tratar de questões como fome, seca, né, desigualdades mais acentuadas nos centros urbanos, maior parte da população sem acessos a saneamento. Então, quando a gente vai olhar para a matriz do saneamento do Brasil, Norte e Nordeste é muito, muito mais deficitário do que as outras regiões. Então, assim, você tem que lidar com os problemas. A questão do machismo, então, olha que coisa, assim, interessante e problemática, né? Hoje, muitas das pessoas que fazem a catação são mulheres, mas os homens, eles regulam, né, os horários que essas mulheres vão catar, eles regulam as áreas que essa mulher vai catar, e quando a gente pensa na figura do homem e da mulher, assim, né, em relação à renda familiar, a mulher, ela tende a usar a sua renda própria mais pulverizada na família, então ela vai ali comprar coisas para o filho, para a mãe, para o irmão, para outros entes, e o homem, ele tende a centralizar. Então, até quando a gente está falando, né, do mercado de reciclagem e dessa figura do catador inserido, é como que a gente também consegue trazer uma infraestrutura para a mulher também. Então, o problema vai ficando ainda mais complexo. E aí, os investimentos também são mais altos e o tempo de resposta mais longo. Então, aí a gente tem Sim. um mercado que precisa também ter um pouco menos de ansiedade, vou assim dizer, e conseguir ter mais constância ali para que a gente consiga ver esse resultado no médio e longo prazo de maneira mais estruturante. Em compensação, no curto prazo, a gente conseguir ter respostas pelo menos mais de volume. Então, assim, é mais ou menos dessa forma, mas assim, é um mercado bilionário
A gente estima, a gente não, né? Se estima aqui no Brasil, a Brelp também, que 14 bilhões de reais são perdidos na economia do Brasil pela não reciclagem. Então, Caramba. assim, tem muita coisa para se fazer, né, a gente tem referências internacionais, a Alemanha, menos de 1% vai para o aterro sanitário, todo 99% eles conseguem transformar em outros subprodutos, né? O lixo vira energia, o lixo vira composto, o lixo vira matéria-prima para a indústria. Então, assim, Sensacional. é outra realidade. A gente, com certeza, vai demorar para chegar lá, mas a gente precisa entender que existe capacidade no Brasil de fazer isso, né? Então, a gente só precisa realmente trazer mais atratividade, mais investimentos. O que me vem assim à cabeça é a possibilidade da gente conseguir armazenar muitas informações em um lugar que é compartilhado e que você pode acessar de qualquer lugar, qualquer tempo, com qualquer pessoa. Então, assim, me vem muito essa sensação mesmo da nuvem ali, né? Que ela vai se movimentando assim no céu e vai criando novas formas. Então, acho que a computação em nuvem é essa possibilidade de você trazer movimento e novas formas, novas possibilidades, principalmente para os dados, para as informações, e trazer acesso para isso, né? Então, a gente conseguir ali compartilhar tudo isso, conseguir fazer com que as pessoas consigam acessar aquela informação ali e que a gente também consiga armazenar mais e mais coisas, né? Mais e mais informações, mais e mais arquivos, mais e mais documentos, mais e mais plataformas ali naquele grande céu. Eu acho que computação em nuvem é mais um céu do que uma nuvem, sabe? Assim, é meio que um infinito. Maravilha, Savelli. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui. Obrigado por compartilhar os seus insights, as suas experiências, o seu contexto, a sua realidade. Isso muito nos engrandece aqui, faz com que a gente consiga também abrir novos horizontes e pensar um pouco diferente, não somente no uso da tecnologia, mas o propósito para que ela serve. Sucesso na sua jornada. Volte mais vezes para contar aqui um caso de sucesso bem bacana para a gente. Tenho certeza que vocês têm vários aí. Eu já dei uma pesquisada e eu sei que tem. Mas brigadão, fique bem e até a próxima. Eu que agradeço assim, o convite, a oportunidade de estar compartilhando. E aí, de mensagem final, assim, eu acho que o que eu quero é muito que as pessoas entendam que essa mudança de atitude, ela é muito simples. A gente precisa separar, precisa buscar dentro da nossa cidade ali as formas que a gente tem para fazer esse descarte, que nós aqui estamos justamente utilizando tecnologia para conseguir fazer com que esse acesso seja mais fácil. E aí acho que tem uma coisa para compartilhar assim com todo mundo, é que esse é um trabalho que precisa cada vez mais ganhar visibilidade, porque ele envolve uma cadeia que é muito ampla e muito diversa, né, para não dizer desigual. Então você tem ali a figura do catador que está na linha de frente, como eu falei, uma pessoa com muita vulnerabilidade. Você tem uma grande indústria global que vende seus produtos aí com faturamento de bilhões, né? Tem negócios que valem mais do que PIB de vários países. Então a gente precisa trazer essa visibilidade. E estar aqui com vocês batendo esse papo é uma dessas formas de a gente trazer essa visibilidade. A gente recebeu uma notícia muito legal agora, em setembro, que a gente está como finalistas do Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo. Então, Opa! uma grande plataforma para a gente trazer assim, a Solos representando toda essa cadeia, sabe? Representando todos os 2 milhões de catadores que estão numa situação aí de informalidade, representando todas as startups que trabalham com isso, todas as grandes empresas que têm um trabalho sério mesmo de trazer essa economia circular para dentro da matriz dos seus negócios, os governos que também estão apostando, então, assim, e quem não está ainda fazendo parte disso, a gente traz a oportunidade de conhecer mais, de se inspirar e de mudar logo o seu comportamento e as suas tomadas de decisão. Então, assim, muito, muito obrigada mesmo por ter esse espaço aqui com a gente. Conte quantas vezes você quiser para a gente vir compartilhar, vir trazer também outros atores que estão fazendo isso tudo acontecer junto com a gente. Maravilha! Bem, pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com a Savelli? Eu adorei. E recado dado, viu? Compartilhe. Você trabalha numa empresa que tem uma ação lá já desenvolvida, treinamento e capacitação. Por que não? Acesse o site da Solos. Vou deixar no link da descrição aqui para facilitar a sua experiência. Vinícius, está tudo resolvido. Onde eu moro, já tem processo seletivo. Ok, compartilhe esse episódio também. Outras pessoas que não têm essa informação vai passar a ter. E isso que é o mais legal.
compartilhe, leve essa informação para mais pessoas. Se você chegou até aqui, um comentário também sempre vai bem, não é verdade? E esse bate-papo não termina por aqui, a gente continua discutindo lá no Papo Cloud Makers, link também na descrição. Muito obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?